Boa noite a todos, alunos de primeiro ano da Escola Júlio Miller. Na verdade, nós já deveríamos termos conhecido uns aos outros e infelizmente isso ainda não foi possível. Então, desde já, sejam todos bem-vindos à escola. Nós iremos dar continuidade a uma série de vídeos. Eu já lancei o vídeo para os terceiros anos, agora estou fazendo esse vídeo para os primeiros anos e posteriormente vou fazer um vídeo também para os segundos anos. Antes que vocês entrem em dúvida por que eu demorei tanto para soltar o vídeo, que no caso esse vídeo é correspondente à primeira semana, então antes que vocês fiquem com essa dúvida e tal, eu vou falar um pouco sobre qual é o propósito desses vídeos. Então, o propósito, antes de mais nada, é revisar, primeiramente. Então, o material da apostila ele vai ser revisado e a partir dessa revisão a gente vai trazer um aprofundamento dessas questões. Então, na medida que a gente for aprofundar essas questões, vocês vão ver que vai sempre vir uma crítica ao material da apostila. Então, para elaborar essa crítica, esse aprofundamento, eu estou tomando um pouco mais de tempo e aí eu estou soltando os vídeos com um atraso significativo, mas isso não quer dizer que vai ter perda na qualidade do debate, muito pelo contrário. A gente vai fazer um debate aprofundado, que eu acho que vai ser proveitoso para vocês, mesmo que vocês já tenham feito as atividades propostas pela apostila, e também a gente vai conseguir, a partir dessa retomada, dessa revisão, traçar algumas questões que são importantes para o caminho de estudo de vocês e lá para frente para realização de uma prova de Enem, tá? Então, fiquem tranquilos, os vídeos eles estão saindo com um atraso ligeiro mesmo, mas não é um problema, está dentro do propósito dos vídeos. Então, eu estou tomando tempo para poder elaborar melhor as questões, trazer alguns pontos de vistas de especialistas. Vou trazer alguns livros importantíssimos sobre as temáticas que podem ficar de consulta para vocês. Então, alguns livros são um pouco mais pesados, então eu fiz o trabalho de simplificar a ideia, mas tem outros que eu acredito que vocês conseguem muito bem achar na internet, dar uma lida e aprofundar mesmo nos assuntos. Então, isso também fica como uma forma de aviso para os pais que estão preocupados com se o meu filho está aprendendo de fato ou não com o material da apostila. Bom, se ele já tiver aprendido de fato, isso é ótimo. Mas se não, vamos encarar esses vídeos como uma oportunidade de revisar, de aprofundar, de com calma e com um método adequado, trazer algumas questões importantes sobre o material que a apostila propõe. Então, esse é o nosso propósito aqui do vídeo, tá? Nosso objetivo geral. E a partir disso eu vou apresentar então o conteúdo, que é o conteúdo da primeira semana para as turmas de primeiros anos do ensino médio. É um conteúdo relativo à origem do homem. Eles colocam qual é então a origem da espécie humana e o que nos faz especial dentro do mundo, especial no sentido de sermos os únicos animais dotados de racionalidade, de comunicabilidade, enfim, o que nos diferencia dos demais animais e como que nós surgimos no mundo, né? O que explica a nossa origem. Então esse é o grande tema da apostila. É um tema certamente polêmico, um tema importantíssimo, e que a apostila traz no conteúdo de história. Interessante a gente salientar que, apesar de ter essa relação com a origem, esse não é um tema necessariamente da disciplina de história. É óbvio que existem arqueólogos, existem especialistas no processo de hominização, ou seja, um processo no qual o homem foi se tornando homem, que também tem a ver com antropologia e tudo mais, mas não é um tema
exclusivo da história. Então, para a gente conseguir apreender esse tema, a gente precisa de um universo amplo de disciplinas, de fundamentações científicas e de debates, né? E o debate que a apostila traz gira em torno de dois eixos. O primeiro, o eixo do pensamento religioso, e o segundo, do eixo de pensamento biológico, ok? Então, dentro dessas questões, a apostila, de acordo com a minha leitura feita do material, ela apresenta dois grandes problemas. O primeiro problema é: o criacionismo, ele é uma teoria? A ideia de criacionismo, que a gente vai discutir um pouco o que é, ele é uma teoria? Então essa é a primeira pergunta que fica quando a gente lê o material da apostila. E a segunda é: o evolucionismo, ou seja, essa noção biológica de como nós nascemos, de qual é a nossa origem, ele é fruto de uma escolha pessoal? A gente tem que optar por qual das duas versões é a mais certa de acordo com os nossos princípios? Então são as duas questões que vão orientar a nossa revisão e o nosso aprofundamento desse tema. Então essa primeira questão aqui que eu levantei para vocês, o criacionismo é uma teoria, ela surge na nossa aula a partir do seguinte trecho da apostila. Estou lendo aqui, abre aspas, né, uma leitura literal daquilo que está escrito no material apostilado, disponibilizado pela SEDUC, Aprendizagem Conectada, que a gente, enfim, acho que você já deve ter conhecido, etc, etc, etc. Então vamos lá, a apostila diz o seguinte: a questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate, no qual filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana e, implicitamente, porque somos o único espécime dotado de características que nos diferenciam do restante dos animais. Então, primeiro problema desse trecho aqui é nivelar ciência e religião, trazendo ambas como simples concepções. Eu vou argumentar aqui com vocês que não é possível, que na verdade não é recomendável nivelar ciência e religião. Mas eu também não quero fazer isso de uma forma de colocar uma como melhor do que a outra. Simplesmente eu vou argumentar aqui com vocês que, na verdade, ciência é uma coisa, religião é outra, e as duas não têm comparação possível. Por quê? Porque as duas estão em registros diferentes. Então, quando a apostila traz religião, ciência e filosofia como três concepções, não é de todo errado, mas existe um problema na gente trazer isso a partir desse amplo debate que qual é, então, as origens do homem. O primeiro problema é que sim, a religião é uma concepção. O que a gente entende por concepção aqui nesse sentido da apostila? Concepção seria um grande eixo de pensamento, um grande quadro de referencial de pensamento sem o qual a gente não consegue compreender o mundo. Então a religião, ela nos dá um quadro de pensamento que nos fornece uma direção, uma orientação para a compreensão do mundo. Então a gente formula essa compreensão do mundo, essa concepção de mundo, como a gente concebe o mundo a partir de um quadro religioso. Com a ciência, nós também podemos formar uma concepção, mas o objetivo da ciência não é esse. O objetivo da ciência é ser, na verdade, um instrumento de produção de conhecimento. Então, se você me pergunta o que é ciência, objetivamente falando, nós temos uma resposta delimitada. Ciência é um instrumento de produção de conhecimento, um instrumento para conseguirmos, nós, seres humanos, produzir saber. Ok? Limitou, ciência é isso. Agora,
A partir desse instrumento, nós conseguimos construir uma concepção de mundo? Conseguimos. Um exemplo muito claro está presente no livro Admirável Mundo Novo, do escritor Aldous Huxley, no qual se trata de um romance, e nesse romance há então a ficcionalização de um mundo inteiro voltado pelos pressupostos da ciência. Tanto é que nesse mundo de Admirável Mundo Novo, nesse mundo do romance, você não tem mais a contagem dos anos de acordo com antes ou depois de Cristo. Você tem antes e depois de Ford. Ford, no caso, a figura do Henry Ford, que foi o criador da marca de carros Ford, e que passa então a ser a grande referência para essa sociedade imaginária. Então você tem no livro Admirável Mundo Novo uma concepção, uma forma de se orientar diante do mundo pelos pressupostos da ciência. Mas isso quer dizer que aquele livro é um livro científico? De maneira nenhuma. Por quê? Porque a ciência ela está restrita a ser um instrumento de produção de conhecimento. Então, a ciência ela não se propõe, a princípio, a oferecer uma visão de mundo da forma como a religião faz. Então percebam que são duas coisas diferentes. Porque não dá para a gente comparar como se fosse um cadinho disso e um cadinho daquilo que vai nos ajudar a compreender então qual é a origem do homem. Não, a ciência ela responde a essa pergunta de acordo com os seus próprios pressupostos. E não interessa para a ciência, pelo menos no primeiro momento, criar uma concepção de mundo a partir dessa resposta. Interessa simplesmente responder a pergunta de acordo com os pressupostos científicos que nós veremos mais adiante. A religião, por outro lado, ela insere a resposta dessa pergunta numa visão de mundo. Numa visão de mundo que vai satisfazer, obviamente, os anseios daquelas pessoas que acreditam em determinada religião. Então, esse é um ponto importante que religião e ciência possuem funcionalidades que são diferentes e que não podem ser niveladas. Porque se a gente nivela isso, nós corremos o risco de confundir quais são os domínios da ciência, quais são os domínios da religião, trocar uma coisa pela outra e não darmos o devido crédito. Aquilo que é da religião ter o seu crédito e aquilo que é fruto do desenvolvimento científico ter também o seu devido crédito. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui com vocês. O segundo, ainda dentro desse primeiro ponto, nós temos uma situação inversa, que é a seguinte. Então, se a ciência não é de fato uma concepção e a religião o é, a ciência ela trabalha no campo da teoria e a apostila traz a religião como um tipo de teoria, o que também está errado. Então, se a ciência não pode arrogar para si aquilo que é pressuposto da religião, também é equivocado a religião arrogar para si aquilo que é pressuposto da ciência. Por quê? Porque com a palavra teoria, nós estamos indicando um tipo de produção de conhecimento que é específico da ciência, que não tem a ver com o que é da religião. Como que a apostila traz isso? Vamos lá de novo, abrindo aspas aqui, citando o conteúdo do material apostilar. Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, o homem busca resposta para essa questão. Nesse âmbito, a teoria criacionista é a que tem maior aceitação. Então, dizer que o criacionismo é uma teoria, no meu ponto de vista, é equivocado. Por quê? Porque uma teoria está dentro dos pressupostos da ciência. E é isso que a gente vai discutir a partir de agora. O que é uma teoria? Teoria, respondendo então de modo bem resumido, bem simples, não passa de um sistema explicativo. Então, quando você tem em mente o que é uma teoria,
não é uma simples suposição, não é uma hipótese. Toda teoria é um sistema de explicação de algum fenômeno da realidade. Então, esse sistema ele se dá na forma de conjunto de enunciados e preposições, ou preposições, né, que vão explicar, que buscam trazer a explicação de algum fenômeno. Eu trouxe aqui para vocês uma leitura bem simplificada mesmo, porque é um livro pesado, eu tive até um pouco de dificuldade para conseguir simplificar tanto sem prejudicar as ideias do autor, que é o Karl Popper, um livro chamado A Lógica da Pesquisa Científica. Nesse livro, ele vai defender a ideia de que uma teoria ela só é válida, ou a sua validade vem justamente de quando ela resiste à prova. Então, uma teoria ela passa a ser reconhecida cientificamente quando ela resiste à prova, quando ela explica algum fenômeno e ela é posta à prova por meio da experiência, da comunicação científica e das discussões dos seus pressupostos. Então, uma teoria, para ser científica, ela precisa ser posta à prova. E como se coloca à prova uma teoria? A partir do método científico. Então, o que é um método científico? Não é só o modo como você vai conduzir uma experiência. Um método científico é um conjunto de instrumentos, um conjunto de, explicando bem didaticamente, um conjunto de mecanismos segundo os quais não é simplesmente uma pessoa que domina, mas é um corpo de pesquisadores, de cientistas, que estão discutindo como que esses instrumentos devem ser manejados para colocar teorias à prova. Então, o método é o como fazer de uma pesquisa científica. E esse como fazer não é simplesmente você relatar como você fez. É você, dentro de uma discussão acadêmica, dentro de um corpo de pesquisadores, cientistas ligados por meio das revistas eletrônicas, por meio dos chamados artigos científicos. Agora que a gente está aí nesse contexto da Covid, muito se fala em estudos científicos, em artigos científicos, na Organização Mundial de Saúde. Então, isso são instituições criadas pelos cientistas de comunicação para que, por meio desses instrumentos, a gente consiga produzir conhecimentos novos. E como que a gente solidifica esses conhecimentos novos que a gente produz? Por meio da teoria. A teoria, então, é um sistema de explicação que, depois que posto à prova, ele é validado como uma verdade ou como um enunciado científico, como algo que condiz com a realidade empírica, o mundo que a gente vê, que a gente consegue assimilar, e não o mundo dos espíritos e etc. Então, a ciência ela se preocupa com o real e com explicar os fenômenos da realidade. Por isso, uma atenção especial àquilo que é o empírico. Empírico é uma palavra que, quando vocês forem ver em alguns artigos, em alguns textos, ela nos remete à dimensão da existência, ok? A gente confunde, às vezes, existência e realidade com aquilo que a gente consegue ver e tocar. Nem sempre o empírico se limita a isso. Mas, o modo mais fácil de vocês compreenderem é justamente tendo em mente que o empírico é o dado da existência, do real, do factível. Ok? Bom, então, nós vimos aqui que a ciência, ela trabalha no âmbito da teoria, que a teoria é um sistema que explica a realidade, algum fenômeno da natureza, algum fenômeno social, desde que esteja dentro do espectro do real, do empírico, da existência, e que ela faz isso por meio de um instrumento analítico que é o método científico. Que esse método, que essa teoria, eles nunca estão isolados, eles nunca são fruto de uma pessoa, de um grupo específico, mas eles estão sempre circulando naquilo que a gente chama de
comunidade científica. E que é essa comunidade que vai sempre debater esse sistema explicativo, que vai sempre colocar essa teoria à prova, tentando, por meio da experiência, da experimentação, no caso, e do avanço tecnológico dessas teorias à prova, descartá-las ou mantê-las, estender a sua compreensão no sentido sempre de explicar a realidade. Um exemplo de como isso se dá no nosso cotidiano, na realidade, na nossa realidade, pode ser visto com a primeira foto registrada de um buraco negro, não é? Esse acontecimento ele nos remete ao dia 10 de abril de 2019. Caso vocês não tenham muita compreensão de qual é a importância desse momento para a ciência, para a nossa ciência, vocês podem verificar, jogar no Google foto buraco negro de 2019, vocês vão ver uma lista de artigos de jornal, não de artigo científico, mas de jornais pelo mundo afora, divulgando e publicando o que foi esse grande feito. Por que ele é grande feito? Porque o buraco negro ele não era registrado até esse momento. Ele não era um dado da realidade, um dado da existência. Por quê? Porque ele só existia de acordo com as formulações teóricas que foram originadas pelo Albert Einstein, no início, na primeira metade do século XX. E, a partir dessa questão do buraco negro, era um instrumento que no sistema explicativo, na teoria da física, você tinha então um lugar, um ponto do universo que tinha uma concentração muito grande de massa e que essa concentração de massa interferia inclusive no modo como a luz funcionava. Então até o momento em que o Albert Einstein formulava suas teorias, se acreditava que a luz era um dado estático da natureza. Ela sempre iria, por exemplo, caminhar em linha reta. E aí, o Albert Einstein, a partir dos seus estudos, das suas formulações teóricas, ele pensou no seguinte: olha, deve haver algum ponto no universo em que a concentração de massa seja tão grande, que os pressupostos, ou seja, que a teoria ensinada ou elaborada pelo Isaac Newton, de que o universo é parte de questões de leis constantes e tal, não funcionam adequadamente. E inclusive a luz, ela pode ser, no caso, dobrada, ela pode não se comportar da forma como ela se comporta, digamos assim, na nossa condição normal do universo. Então, no início do século XX, isso era só uma teoria, que em 2019, a partir de um gigantesco aparato tecnológico, pode ser comprovado por um dado da realidade. Então, olhem só que interessante, uma coisa que no início do século XX, que para nós já é o século passado, estava apenas na ideia de uma pessoa, conquistou por meio da sua probabilidade, da sua alta probabilidade, e não de um dado existencial, mas por ser uma teoria muito bem explicada, conquistou a comunidade científica. Era um pressuposto tido como válido, mas não tinha um dado empírico comprovando a sua validade. Agora, em 2019, tem esse dado, que é uma foto tirada e que mostra que sim, no universo existem buracos negros, e não só fala que existe, mas nos mostra um pela primeira vez, né? Até então existiam desenhos, projeções, que quando a gente viu a foto de fato, muitas dessas projeções eram muito certeiras, elas condizem com o que foi mostrado na realidade. Então você vê como é que
A ciência, ela trabalha sempre no campo. Retomando aqui, a ciência, ela sempre trabalha no campo da probabilidade. Tanto no sentido de estipular aquilo que provavelmente acontecerá, quanto no sentido de colocar as coisas à prova. Então a ciência, ela sempre vai estar aberta ao pressuposto de que nenhum conhecimento é definitivo. Todo conhecimento, ele precisa passar por esse teste, por essa validação, que no livro do Karl Popper lá, que eu mencionei para vocês, a lógica da pesquisa científica, ele vai definir justamente uma teoria como algo que resiste à falseabilidade. A palavra que ele usa no livro é essa, a ideia de que o conhecimento científico, ele é válido na medida em que ele não é falseável, ou seja, na medida em que algum outro cientista não consegue torná-lo um enunciado falso, tornar essa teoria uma explicação então falsa. Então, percebam que é o inverso. A gente tende a acreditar que a verdade é aquilo que nós dissemos assim, o universo funciona assim, mas na lógica científica, de acordo com o livro do Popper, que eu estou mencionando aqui para vocês, a lógica, o processo é o inverso. A gente fala que o universo é assim porque até agora ninguém falou que não é assim. Ninguém conseguiu provar que não é assim. Então, o mais provável é que seja da forma como a gente explicou. Então, esse é um mecanismo, um artifício que nós criamos para, a partir das evidências, do cálculo, da abstração, da hipótese, a partir da formulação de enunciados, chegarmos a um dado científico, a um conhecimento científico. Nesse sentido, é que a gente falou para vocês o que é uma teoria, justamente para falar que a religião, ou na verdade o criacionismo, especificamente falando, não é uma teoria. Por quê? Porque o criacionismo está dentro de uma concepção como uma compreensão geral do mundo. E essa compreensão geral do mundo, ela não é fruto desse mecanismo de produção de conhecimento. Ela é um dado que nos é trazido dos céus para os homens. E a gente acredita ou não nesse dado, nessa explicação. É importante a gente caracterizar o que é uma coisa e o que é outra, porque nós precisamos ter uma orientação a respeito do que é o pensamento científico para conseguir compreender qual é a sua proposta para a humanidade. E quando a gente tenta nivelar ciência e religião, a gente acaba muitas vezes sendo injusto, tanto com a ciência quanto com a religião. Então, nesse sentido, eu elaborei um quadro comparativo que vai colocar mais ou menos qual é o pressuposto da ciência e qual é o pressuposto da religião. Então, por exemplo, uma teoria científica, para que ela seja encarada como teoria, ela tem que estar propensa, ela tem que estar aberta ao empírico. O empírico aqui no sentido não só de dados concretos, mas de colocar à prova um pensamento que ele pode ser, a partir do método, discutido entre os pesquisadores. Então esse é o primeiro pressuposto. Uma teoria científica, ela está sempre aberta. Ela nunca é uma verdade fechada, ok? Uma teoria científica, ela explica um fenômeno da realidade natural, social, etc., sem recorrer ao místico, sem recorrer ao mundo dos espíritos, sem recorrer ao que a gente chama de metafísico. Então, como eu havia dito lá na frente, é difícil a gente falar que o empírico é o concreto, aquilo que a gente consegue
palpar, porque, por exemplo, já se tem uma compreensão de campos magnéticos. A gente não consegue tocar nos campos magnéticos como a gente toca numa mesa, mas é um dado da realidade, ok? Não é uma metafísica, não é algo do místico, é um dado concreto que a gente consegue colocar à prova. Então, por mais que a gente precise de elementos da realidade que a gente não tem uma visão e uma materialidade, a gente não consegue palpar nesses elementos, mesmo assim, a ciência não trabalha com o metafísico, com o espiritual, com o místico, ela trabalha com elementos factíveis. Mesmo que, para a gente conseguir visualizar esses elementos, a gente precisa de um microscópio, um telescópio, etc. A tecnologia é um instrumento para nos ajudar a comprovar esse dado da realidade. Então, 2 pressupostos. E o terceiro é que uma teoria ela depende do debate. A comunidade científica, os pesquisadores em geral de uma determinada área, eles sobrevivem porque eles conseguem se comunicar. E uma teoria é o modo segundo o qual esses pesquisadores irão se comunicar, irão colocar as suas pesquisas à prova, irão rejeitá-las, irão reforçá-las, irão substituí-las ou o que quer que seja. Mas elas dependem, então, essa teoria ela depende do consenso e do debate entre os cientistas. Então, o pressuposto da teoria científica é ser um pensamento aberto ao público específico para as discussões de método e ao público em geral no sentido da divulgação científica. Quais são os avanços das novas teorias? Quais são as aplicabilidades das novas teorias? O que uma ciência pode oferecer para a humanidade em termos práticos? Tudo isso está no campo da divulgação científica e da implementação tecnológica, no campo do progresso científico. Ok? Por outro lado, o pensamento religioso, ele é um pensamento como qualquer outro, mas que tem os seus próprios pressupostos. Quais são esses pressupostos? Primeiro, ele depende do dogma, ou seja, ele depende de uma certa hierarquia que vai instituir qual é o certo e o errado dentro do pensamento religioso. Qual é a explicação que condiz com a verdade ou não dentro do pensamento religioso. Então, o dogma é uma série de pressupostos, uma série de enunciados que não estão abertos à discussão e ao debate. Você aceita porque você faz parte dessa comunidade. Então, é um elemento diferente. É um conteúdo, o conteúdo religioso, que ele é imutável. Por quê? Justamente porque parte da metafísica, porque parte daquilo que está além da nossa objetividade, da nossa realidade, é que é um conteúdo imutável, porque é uma explicação do mundo de acordo com alguém que está acima de nós. E por estar acima de nós, ele é tido como onisciente, onipotente, algo que está além da nossa compreensão. E por isso mesmo, às vezes, a gente encara até como um mistério, porque como humanos a gente não consegue alcançar essa verdade. A gente depende só de acreditar nela. Então, é outro elemento que vai diferenciar do pensamento científico. E por último, diferente do pensamento científico, o pensamento religioso, ele vai se firmar no mundo espiritual, naquilo que é metafísico. Okay? E aí depende exclusivamente de acreditarmos ou não nessas verdades, nesses dogmas e nessa explicação do mundo de acordo com o espiritual, de acordo com o metafísico. Então vocês percebam que são dois tipos de pensamentos, um não tem nada a ver com o outro, eles não necessariamente são excludentes, porque senão não existiriam cientistas religiosos nem religiosos cientistas, e são tidos como instrumentos de pesquisa ou instrumentos de fé.
E aí, o que a apostila nos traz é que em um dado momento, tanto a religião quanto a ciência têm algo a falar sobre o mesmo assunto, que é a origem do homem. E a apostila, então, ela se limita a apresentar como que a religião encara esse assunto, apresentar como que a ciência encara esse assunto e joga a responsabilidade de escolher qual é o certo e qual é o errado para quem está lendo. Então a apostila se exime nesse sentido de falar qual que é o certo e qual que é o errado. Nesse sentido, eu acho que a apostila está certa. O que eu não acho que ela está certa é quando ela tenta nivelar as duas coisas como se fossem equiparáveis. Não são. Cada um pertence a um determinado modo de compreender o mundo. E essa compreensão, ela possui as suas questões específicas. E sendo específicas, elas não merecem ser comparadas e niveladas da forma como elas foram. Ok? Então, depois desse quadro comparativo, no qual eu elaborei para vocês 3 pressupostos básicos de cada um desses pensamentos, eu trouxe aqui outro autor importantíssimo para as ciências em geral, mas em particular para as ciências humanas e sociais, que é o Max Weber. Numa conferência, a gente não tem a data precisa de quando foi feita essa conferência, se foi em 1917 ou 1918, mas nessa conferência ele elaborou um texto chamado A Ciência como Vocação. Nesse texto, ele vai defender uma ideia que ficou bem conhecida, sobretudo dentre os cientistas sociais, que é a ideia de desencantamento do mundo. Com essa palavra desencantar, o Max Weber estava falando justamente aquilo que é um dos pressupostos básicos da ciência, que é o momento em que a humanidade, aos poucos, progressivamente, vai decidindo explicar o mundo sem recorrer ao pensamento religioso, com seus mecanismos próprios. Ele não está falando que o mundo está mais triste, que a fábula acabou e que a gente está desencantado. Ele só está falando com esse termo que o avanço da ciência significa a secularização da humanidade. Secularização é uma palavra que geralmente a gente coloca para quando queremos separar aquilo que é obra dos humanos daquilo que é o reino dos céus, aquilo que é referente à religião como um todo. O nosso estado, por exemplo, o Brasil, ele é um estado secularizado. O Brasil ele tem o pressuposto de ser um estado laico, ou seja, respeitar qualquer tipo de religião. Por outro lado, o próprio Estado ele não pode interferir na vida dos outros de acordo com pressupostos religiosos. Um dos pilares do Estado brasileiro é a secularidade, não se meter naquilo que é assunto de religião. Da mesma forma, opera a ciência. Explicar o mundo, desenvolver o pensamento científico sem recorrer a qualquer tipo de explicação religiosa. E o Max Weber vai discutir como que isso é feito desde fins do Renascimento, porque, de acordo com ele, o pensamento renascentista, ele trazia a ciência como se fosse uma explicação para os mistérios divinos. Então, por exemplo, fiz uma descoberta científica, encontrei o mecanismo da vida e, portanto, poderei chegar mais perto da palavra de Deus. Esse era um pressuposto ainda da ciência no Renascimento, mas que ao longo dos séculos, já no século XVII, XVIII, vai ficando cada vez mais separado. Aquilo que é ciência é uma explicação que não quer se amparar naquilo que é religião. Ok? Então, Max Weber ele coloca o desencantamento do mundo como um pressuposto da ciência, mas ele coloca outra coisa como pressuposto da ciência. A ciência ela precisa e ela está sempre amparada na noção de
progresso. Para o Max Weber, um cientista, ele sempre escreve um artigo, um livro ou um texto para ser superado. De acordo com o Max Weber, a ciência, ela precisa do progresso. Então, a ciência, ela é escrita por uma pessoa que tem a consciência de que ela quer ser superada. Então, perceba que é exatamente o oposto do pensamento religioso. Porque a fonte do pensamento religioso escrito, que é, no caso, os livros sagrados, essa fonte de pensamento e de verdade, ela é imutável desde a sua escrita até então. E o pensamento científico, ele é escrito para ser superado, para ser progressivo. E essa dimensão do progresso é o que, de acordo com o Max Weber, possibilitou o avanço da ciência e o avanço da humanidade de um modo geral. A partir das criações tecnológicas, a partir de como que a ciência, na medida em que ela vai avançando, ela consegue tornar a nossa vida mais confortável. Nossa vida, digamos assim, mais adaptada. E aí, o mundo real, que era algo extremamente hostil para os nossos antepassados, já pode ser dominado pelas gerações presentes por causa da ciência. Então a ciência, além dela superar a si mesma, ela supera os obstáculos do mundo. De acordo com Max Weber, a ciência é um instrumento de dominação do mundo. Era um exemplo muito importante sobre como que a gente domina o mundo nesse sentido, a invenção da luz elétrica. Até o momento em que a luz elétrica não existia, você acordava, com o nascer do sol e ia para sua casa com o sol se pondo. Por quê? Porque você não conseguia trabalhar durante a noite. A ausência de luz. Quando a luz elétrica surge as primeiras instalações elétricas, você consegue trabalhar noite afora. Se você acha que isso é um exemplo de progresso ou não, aí depende do que você acha que é bom ou não. Se você acha que é bom ou não trabalhar até tarde da noite. O dado é que, a partir da invenção da luz elétrica, aquilo que era uma limitação da natureza já não mais limita a humanidade. Então, perceba como que o progresso é fundamental na lógica científica, no pensamento científico. E, diante dessa questão do progresso, nós temos o segundo problema da apostila que eu trouxe para vocês. Eu falei lá no início, que era o seguinte: o pensamento, ou na verdade, o evolucionismo especificamente falando, ele depende da nossa escolha pessoal. Eu posso, como um cidadão, como uma pessoa, como um indivíduo na minha sociedade, na sociedade na qual eu estou inserido, eu posso simplesmente escolher ou não acreditar no evolucionismo? Por que eu fiz essa pergunta? Porque lá na apostila está escrito da seguinte forma, abre aspas. Sendo um tema polêmico e inacabado, a origem do homem ainda será uma delicada questão capaz de se desdobrar em outros debates. Dessa forma, cabe a cada um julgar e adotar, por meio de critérios pessoais, a corrente explicativa que lhe parece mais plausível. Então, com corrente explicativa, a apostila está tratando tudo o que eles estão falando ali naquele tema. O criacionismo, o evolucionismo, o pensamento religioso, o pensamento científico são correntes explicativas e cabe a cada um escolher de acordo com os critérios pessoais acreditar ou não em uma delas. Isso é verdade até certo ponto. Por quê? Porque existe, neste caso, a dimensão do progresso que a ciência possibilita e, em alguns momentos, o pensamento científico ele é tão útil para a humanidade, tão importante para o avanço da humanidade, que a gente
porque a gente não pode escolher se a gente acredita na ciência ou não. É, dentro da nossa sociedade atual, um mecanismo que nós efetivamente temos de progresso. Querem um exemplo a respeito disso e de como que o evolucionismo tem tudo a ver com essa questão? Vamos lá. Para falar resumidamente com vocês o que é isso que a gente está chamando aqui de evolucionismo, tenham em mente que o material da apostila não está errado. Vamos lá, resumindo. De acordo com o evolucionismo, existe um mecanismo dentro do mundo, do universo como um todo, né, do planeta Terra, e esse mecanismo, de acordo com os estudos do Darwin, funciona da seguinte forma. Todas as espécies biológicas, todos os seres vivos, ok? São mais ou menos iguais. Então, uma espécie, ela tem, digamos assim, indivíduos que são iguais, mas que nem por isso são 100%, são exatamente iguais. Eles nascem um determinado grupo. Então nós temos um primeiro dado, uma primeira regrinha. Dentro de uma espécie, os indivíduos são iguais, mas não são exatamente iguais. Tem algumas especificidades, algumas diferenciações entre si. Ok? Isso é importante por quê? Porque cada um desses indivíduos, a tendência biológica é que eles se reproduzam, correto? Essa diferença, ela pode parecer inocente a um determinado momento, mas ela é importante na relação que cada espécie como grupo tem com a natureza. Por quê? Porque se um indivíduo dentro de uma espécie ele é diferente dos demais e essa diferença é aquilo que vai favorecer a sobrevivência desse indivíduo perante o grupo, isso quer dizer que o indivíduo diferente ele vai se reproduzir com mais facilidade porque ele vai ter mais chances de sobreviver. Na medida em que esse indivíduo diferente consegue se reproduzir ao longo do tempo, os outros vão ficando cada vez mais rarefeitos e a espécie, como um grupo geral, tende a adquirir as características que antes eram apenas de alguns indivíduos. Isso é um mecanismo que o Darwin chamou de seleção natural. É a própria natureza delimitando quais são os indivíduos de uma determinada espécie que vão poder se perpetuar. E quando eles se perpetuam, eles são a nova cara do grupo inteiro, da espécie inteira. Então, esse é um mecanismo, ok? Que foi elaborado com relação à observação das espécies no presente, mas que ele também ajuda a explicar a origem da humanidade no passado. Por quê? Aí entra aquela grande polêmica dos macacos, o homem veio do macaco, etc. Não é necessariamente isso, não quer dizer que existe uma linha reta entre o macaco e o homem como evolução. Quer dizer apenas que, no passado remoto, de acordo com esse mecanismo, era muito provável que diferentes espécies de macacos, etc., foram originando novas espécies. E essas novas espécies, que eram melhores adaptadas à sobrevivência, foram originando diferentes espécies cada vez mais adaptadas às hostilidades da natureza, até chegar no momento em que surge o ser humano do jeito que a gente conhece hoje. Então vocês percebam que o pensamento científico ele se ancora numa questão de observação da realidade e ele pode extrapolar essa observação criando hipóteses, criando probabilidades, criando explicações que serão tidas como teorias porque elas são as mais prováveis de terem de fato acontecido
de acordo com os pressupostos do pensamento científico que eu falei lá naquele nosso quadro. Ou seja, não pode ter interferência de fora, interferência espiritual na explicação. Tá? Isso não altera a fé do cientista ou o que quer que seja. Basta a gente lembrar que o Darwin, inclusive, era anglicano, né? Etc. Então, essa é a primeira questão. Mas, nesse caso do evolucionismo, quando isso vira uma teoria aceita pela ciência, esse mecanismo ainda explica questões muito importantes para nós hoje. Exemplo, quando a gente vai falar de antimicrobianos, dentro desses antimicrobianos, nós temos os antibióticos, ok? Que são aqueles remédios bem famosos que, na verdade, precisam de um rígido controle do seu uso. Por quê? Porque o antibiótico, ele é um medicamento que é destinado a matar determinada bactéria. Nós somos infectados, nosso corpo é infectado, e uma série de bactérias diferentes, quando infectam o nosso corpo, podem inclusive nos levar à morte. Beleza? Esse é o pressuposto básico. O antibiótico é um remédio que mata essas bactérias. Beleza? Acontece que, mesmo sendo de um mesmo grupo, de uma mesma espécie, essas bactérias não são 100% iguais umas às outras. E dentro desse grupo, já havia no passado bactérias que eram resistentes, tinham dentro da sua composição uma resistência ao remédio inventado para matar o grupo inteiro. O que acontece pelo mecanismo da seleção natural? Quando nós usamos um antibiótico no nosso corpo e nós matamos essas bactérias, a tendência é que aquelas bactérias que já existiam, que eram resistentes ao medicamento, a tendência é que elas sejam aquelas que conseguem mais se reproduzir. E quando elas mais se reproduzem, elas passam a formar a espécie. E aquelas bactérias que morriam facilmente com o antibiótico já não morrem mais com ele. Aí é o que a gente chama de superbactérias. Por quê? Porque elas são resistentes a 2 ou 3 antibióticos diferentes, porque nós, na nossa ação de ingerir esse medicamento, fomos direcionando a seleção natural dessas bactérias. Isso é tão grave, mas tão grave, que os cientistas já projetam a existência futura de bactérias resistentes a qualquer remédio. Então, aquilo que foi um ganho da humanidade, que foi a descoberta do antibiótico, daqui a pouco, se a gente continuar usando o antibiótico sem o devido cuidado, vai ser uma pílula de farinha, vai ser inútil. Por quê? Porque nós criamos, por meio dessa seleção, por meio desse mecanismo, um exército de superbactérias. E elas vão passar a ser a regra por meio do mecanismo que explica a origem das espécies, a origem do homem e, além de explicar essa origem, atua na nossa vida de forma prática, de forma que não dá para a gente falar assim, eu não acredito na evolução. Porque nós estamos correndo o risco de, como humanidade, perecermos para bactérias por conta do uso de medicamentos indevidamente. Então, olhem só como é que essa questão é muito complexa. Nós, como indivíduos, estamos dispostos a jogar fora o progresso da ciência por uma simples aferição do juízo pessoal? Ou será que nós chegamos num patamar da sociedade que não conseguimos viver sem ciência? Essa questão é tanto mais complicada quando nós presenciamos recentemente a justiça indo atrás de grupos religiosos
que estavam tentando vender a cura para a Covid-19. Por que a justiça teve que autuar esses religiosos? Porque a ciência não descobriu nenhuma cura até agora. E se a ciência não descobriu nenhuma cura até agora, não são essas pessoas que vão fornecer a cura. E se elas não podem fornecer a cura e estão vendendo a cura, quer dizer que são charlatães. E isso não depende da sua escolha pessoal. Não depende. Isso é o pressuposto da ciência que está além da sua escolha individual. Isso está no registro do progresso da humanidade. Então, percebam como que essas questões são altamente complexas e elas escapam, muitas vezes, do nosso julgamento individual. Isso não quer dizer que nós, como indivíduos, não temos nenhum poder de decisão. É claro que temos. Mas, na medida em que nós não nos apoderamos do pensamento científico ou não nos inteiramos desse pensamento, aí a gente está saindo do progresso da humanidade. E no momento atual, isso é cada vez mais perigoso. Então, a discussão que eu queria então levantar vai nesse sentido. Ela traz algumas discordâncias do material da apostila, mas ela também traz alguns aprofundamentos, alguns dilemas e algumas questões que eu acho que elas podem ser importantes na hora de a gente elaborar uma reflexão própria sobre o assunto. Então, essa reflexão própria sobre o assunto ela pode ser importante na hora de responder as questões da própria apostila. Vocês podem revisar aquilo que vocês responderam, podem revisar a apostila, podem entrar em debate e, se quiserem, podem escrever para mim na forma de texto, discutindo qual foi a sua percepção quando você leu a apostila e qual foi a sua percepção quando você viu a aula de hoje, trazendo esses pontos de divergência com a apostila. Então, eu vou deixar o meu e-mail para vocês, quem quiser escrever, para a gente dialogar mais e melhor sobre o conteúdo da apostila. E aí a gente vai fazendo assim conforme as aulas do material forem sendo apresentadas para a gente. Ok? Então é isso e boa noite a todos.